Fala galera, eu sou a Gil e o vídeo de hoje é sobre caderno e portfólio de engenharia. 3, 2, 1, ação! O caderno de engenharia ele é um item opcional, ou seja, não é obrigatório que as equipes façam ele para concorrer aos demais prêmios que são distribuídos pelo FTC. Porém, ele serve como consulta, ou seja, quando o juiz tiver alguma dúvida da apresentação de sala ou do portfólio de engenharia, ele pode ir até o caderno e consultar lá as demais informações que vão ter. Por quê? Porque o caderno de engenharia ele é um registro de tudo o que a equipe fez durante a temporada, desde o início até o final. Então ele pode conter o desenvolvimento de engenharia, programas que a equipe participou, desenvolvimento de projetos, empreendedorismo, tudo o que foi feito pela equipe durante a temporada pode estar registrado com os maiores detalhes possíveis dentro do caderno. O caderno de engenharia ele pode ser desenvolvido tanto manuscrito quanto digitalizado. Isso não vai influenciar na hora de avaliação dos juízes, mas ele tem que estar sendo mostrado para eles no físico. E outra coisa, os juízes não seguram o caderno de engenharia para si, apenas o portfólio de engenharia. Algumas dicas que eu posso dar para vocês sobre o caderno de engenharia são: organize ele de alguma forma que seja o mais compreensível possível para os juízes. Ou seja, pode dividir em seções, colocar um sumário bem explicativo, colocar post-its de identificação para localizar mais fácil as páginas, além de destacar palavras importantes, linkar coisas como o portfólio de engenharia. Isso tudo vai fazer com que os juízes entendam e compreendam mais fácil a organização do caderno. Porque, por exemplo, o nosso caderno da temporada Freak Friends, ele chegou a mais de 400 páginas. E é muita coisa para um juiz ficar folhando. Então, organizem ele de uma forma que vai ficar mais compreensível possível. Como ele é uma documentação muito longa, se recomenda que ele seja um pouco mais dinâmico, intuitivo e visual. Então é interessante o uso de setas, de destaque em palavras, como eu citei, imagens, e façam esse linkamento, façam uma brincadeira no caderno de engenharia com as informações, para que os juízes sintam-se mais leves, digamos assim, vendo ele e não fique algo tão cansativo por ele ser muito extenso. Diferentemente do caderno, o portfólio de engenharia é sim um item obrigatório solicitado pela FIRST. Isso porque ele vai conter o resumo do caderno de engenharia. Ele é uma documentação de apenas 15 páginas ou 16, contando com a capa, e ele tem que estar registrado tudo que a equipe fez durante a temporada, tendo os pontos principais para que a equipe possa concorrer aos prêmios que são distribuídos pelo FTC. Então, existem algumas regrinhas básicas que estão todas descritas no Manual 1 da temporada, que explicam um pouco mais sobre o portfólio. Porque como ele é obrigatório, ele possui algumas descrições que a equipe tem que fazer, como o número da equipe na capa, e eles recomendam também ter na parte superior de cada página, também para que fique mais fácil dos juízes localizarem qual é a equipe. Ele também tem que ter uma fonte, no mínimo 10, para que os juízes possam entender o que está escrito, mas que também não seja muito extensa, para não ocupar muito espaço, porque o portfólio de engenharia ele tem que conter muita informação, mas de uma forma resumida. Então, quanto mais vocês conseguirem organizar isso dentro das 15 páginas, melhor vai ser e mais compreensível será. Agora eu vou ler para vocês 3 pontos que foram colocados no nosso feedback da temporada passada, que são principalmente avaliados com o portfólio de engenharia. O primeiro deles o portfólio de engenharia do time claramente apresenta a estratégia de design ou identifica o problema que a equipe tenta resolver. 2. O portfólio de engenharia do time inclui exemplos de soluções inovadoras para problemas que eles identificaram. E o último, o portfólio de engenharia do time inclui fortes exemplos de processos de design, incluindo CAD ou desenhos do robô à mão. Então, como eu citei para vocês, o portfólio ele tem que ser rico em detalhes, mas também de uma forma resumida, porque ele é a principal fonte dos juízes
de checar todas as informações que foram apresentadas durante a fala de vocês em sala. Na hora que vocês forem escrever o portfólio de vocês, é interessante vocês considerarem as áreas que têm mais conteúdo das quais vocês desenvolveram. Por exemplo, a área de engenharia, ela é uma área muito abrangente. Então, se recomenda, assim, pelo menos umas 2 a 3 páginas só para desenvolver a engenharia no portfólio, com todos os detalhes, problemas que vocês tiveram, tudo isso para que os juízes entendam bem como foi desenvolvido o processo de engenharia. Isso também com as demais áreas que foram feitas ao longo da temporada. Além disso, não pode faltar a apresentação do time com a imagem dos integrantes. Falando sobre a estética do caderno e portfólio, é interessante que a equipe transpassa a identidade dele através dessas documentações. Então ele pode ser visual, bem colorido, com as cores do time, tudo isso para que passe o que o time procura passar ao longo da temporada através dessas documentações. Bom, gente, eu indico para vocês que vocês leiam o Manual do Jogo parte 1, da página 45 até mais ou menos a 50, que lá possui uma descrição sobre o caderno e o portfólio, linkando também com os prêmios que a gente concorre dentro do First Tech Challenge. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like, ativem as notificações no nosso canal e se inscrevam, obviamente, né? Compartilhem com os amigos e as demais equipes. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essas áreas, vocês podem chamar a gente no direct do Instagram, @agrotechftc, e que eu provavelmente vou estar lá respondendo vocês sobre essas dúvidas. E quem sabe a gente pode até marcar um meet. E é isso, beijos!